Fala aí galera, beleza? Nessa videoaula a gente vai ver sobre função do primeiro grau, certo? Então vamos lá. Toda função do primeiro grau, ela sempre tem essa característica aqui, ó, onde temos que f de x é igual a ax mais b. O que acontece? O f de x é uma das nossas variáveis, que nesse caso muitas vezes em alguns problemas, em vez de colocar f de x, a gente pode colocar y, porque a gente faz uma relação entre os valores de y e de x, porque conforme x varia, eu vou obtendo valores de y. Então, o que acontece? Como toda função é descrita dessa forma, onde essa aqui é a variável y e a variável x, a e b são constantes, onde a e b são valores que pertencem aos reais, sendo que o a é diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? O que acontece? Se eu tiver essa mesma função, f de x é igual, se o a for zero, vai ficar 0 vezes x mais b. E 0 vezes alguma coisa vai dar zero, então nesse caso vai me dar só isso aqui quanto? B. E isso não é uma função do primeiro grau. O que caracteriza também da minha função ser de primeiro grau é eu observar a sua variável e ver a sua maior potência, que nesse caso aqui, ó, a variável é o x e a sua potência não tem valor em cima, mas é como se fosse 1. Por isso que ela é uma função do primeiro grau, certo? Algumas outras coisas a gente tem que saber também. O valor do a na função do primeiro grau a gente chama ele de coeficiente angular. E o valor de b de coeficiente linear. Ah, mas o que é isso? Nós não vamos aprofundar nessa parte, mas a gente vai ver só como esboçar o gráfico. Mas um resumindo do que seria, ó, esse valor do a, ele determina os valores das retas tangentes naquele ponto. Nesse caso, a inclinação do meu gráfico ou da minha função, ela depende intimamente do valor de a. Então, o que acontece? Se o valor do meu a da minha função ele for um valor positivo, que é maior do que zero, o que acontece? A minha função ela vai ser uma função que? Crescente. Se o valor do meu a for um valor negativo ou menor do que zero, logo a minha função ela é o que? Decrescente. Isso aqui é importante saber, porque ajuda na hora de fazer o gráfico para saber se você acertou ou não, certo? E o b é o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? Ele determina aonde toca no y. Certo? Por enquanto vamos guardar isso, que a gente vai ver outros exemplos depois. Então vamos lá. Ó. Outra coisa também que a gente tem que saber. Toda função do primeiro grau, ela é sempre uma reta. Sempre. Ah, então usando essa ideia que eu acabei de falar dos valores de a, o que acontece? Se a minha função tem o a positivo, ela é crescente. Se ela é crescente e ela é uma função do primeiro grau e ela é uma reta, logo ela sempre vai ter uma característica assim, ó. Ela vai ter um segmento subindo. E na outra parte, como o a é negativo e ela é uma reta, ela vai ser assim. Então, só de observar o valor do a da minha função, que é o valor que acompanha o x, a gente já consegue determinar mais ou menos como que vai ficar o nosso gráfico. Ou ele vai estar subindo ou descendo. Para a gente poder desenhar o gráfico ou esboçar ele, o que a gente tem que fazer? Tem que seguir apenas 3 passos, isso é regra, sempre a gente pode fazer. Primeiro, a gente tem que fazer o quê? Vamos montar o plano cartesiano. Então beleza, eu vou lá
monto o plano cartesiano. Lembrando que o eixo deitado é o eixo dos x e o em pé dos y. Não importa inverter, dá na mesma, mas assim, por padrão a gente considera como isso. Depois, determinar onde o gráfico toca no x. Então, eu tenho que determinar em qual valor a minha função toca no eixo do x. Então, vamos pensar, ela é uma função do primeiro grau e ela é uma reta. Então, ela vai estar subindo ou descendo. Logo, ela só toca no x em um ponto. Não sei qual que é, mas ela só vai tocar em um valor, certo? E depois descobrir onde toca no eixo do y. E no eixo do y ela vai só tocar também somente em um ponto. Logo, determinando esses dois pontos, a gente sabe que uma reta é bem definida por dois pontos. Eu consigo esboçar a minha função, apenas passando a reta. Ah, mas como que eu determino o valor do x e o valor do y, que é onde eles tocam? Então a gente tem que fazer assim, ó. Eu tenho a minha função, né? Vamos chamar essa função aqui, usar a original, f de x igual a ax mais b. Para determinar onde toca no x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar toda essa parte aqui da minha função e transformá-la numa equação. Então vai ficar ax mais b é igual a zero. E sempre igual a zero. E lembrando, ó, isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Então, para descobrir o valor da solução dessa equação, eu tenho que isolar o x. Então, ó, o b está positivo, passa para lá negativo, né? O a está multiplicando, passa dividindo. Então, esse valor que eu descobri é o valor de x, onde a minha função vai tocar no valor de x. Agora, para descobrir onde toca no y, é só observar o último valor aqui, que é o meu coeficiente linear. Onde no coeficiente linear é onde toca no eixo do y. Vamos por um exemplo para ficar mais simples. Ó, tenho aqui duas equações e vamos resolvê-la. Primeiro, então vamos usar as regras que a gente viu. Eu já sei que o coeficiente angular, vamos só anotá-lo aqui, que é o valor do a, ele é 3. E o meu coeficiente linear, que é o b, ele é 15. Sempre acompanhe o sinal, viu, gente? Ah, como o coeficiente angular é 3, eu sei que a minha função ela vai ter que ser algo assim, né? Porque ela é uma função que crescente, porque o coeficiente angular é o que determina o crescimento ou decrescimento da minha função. Então eu já sei mais ou menos como é que ela vai ficar. Então vamos seguir os três passos. Primeiro, desenho o plano cartesiano, certo? Lembrando que aqui é x e y. Já vamos marcar um ponto que a gente sabe, ó. Lembra, o coeficiente linear ele determina onde toca no y, certo? Logo, o meu gráfico, a minha função, ela vai tocar no valor de y quanto? 15. Então já vem aqui 15. Para determinar agora onde toca no eixo do x, eu vou ter que pegar toda essa parte da função igual a zero, né? Então 3x mais 15 é igual a zero. Isolando x, 3x é igual a menos 15. 3 está multiplicando, passa dividindo. Menos 15 dividido por 3, que vai dar menos 5. Então, logo, o meu gráfico ele vai tocar no valor de x, quanto? Menos 5. Aí eu venho aqui no x, no valor menos 5 e marco um ponto. Ah, beleza. Coloquei isso daqui.
Agora o que eu faço? Eu sei que é uma função do primeiro grau e ela é sempre uma reta. Basta ligar os dois pontos, traçando uma reta. Logo, esse daqui é o gráfico da minha função do primeiro grau. E qual que é essa minha função? F de x. Vou cortar aqui melhor. Logo, essa é a minha função, que é qual? F de x é igual a 3x mais 15. Percebam, ó, que a minha função ela é crescente, né? Por quê? Lembra daquelas outras partes que vocês viram estudar no ensino fundamental? Conforme o valor de x vai aumentando, eu obtenho um y diferente, né? E perceba, ó, quanto maior o x, maior o y. Por isso que a minha função ela é crescente. E o que determina esse decrescimento ou não seria o valor do a, que é o seu coeficiente angular. Agora vamos fazer a outra. Desenho plano, mesmo esquema. Sendo que aqui é o meu y, x. Vamos determinar onde toca no eixo do y, né? Que é mais simples, que é o coeficiente linear. Aqui o coeficiente linear é 12, então ela toca no y12. E o coeficiente angular é menos 4. Então eu sei que a minha função... Aqui faltou um sinal de igual, né? Então eu sei que a minha função ela vai ser decrescente. Então eu já tenho uma ideia mais ou menos como é que ela vai ficar, né? Então eu sei que ela vai ser assim, ó. Então vamos lá, para determinar aonde toca no eixo do x, pego toda essa parte igual a zero. O 12 está positivo, passa a negativo. Tem o negativo dos dois lados, multiplico por menos 1 de ambos os lados. Então vai ficar 4x é igual a 12. O 4 está multiplicando, eu passo ele o quê? Dividindo. 4 dividido por 12, 3. Então logo, esse gráfico da minha função ele vai tocar no eixo do x em qual valor? X é igual a 3. Eu venho aqui, marco o ponto no x3. E traço o gráfico. Percebam que ele vai ficar decrescente também, né? Que é o que faz sentido, porque o seu coeficiente angular ele é negativo, né? Então a sua função vai ser decrescente. Então esse aqui é o gráfico dessa função aqui. F de x é igual a menos 4x mais 12. Então é isso aí, galera. Um abraço e até mais.